Fala galera, Tio William aqui na área. Tô fazendo esse vídeo aqui que é um tema que eu considero iniciante pelo seguinte motivo. Muitas pessoas não sabem que a renda fixa pode gerar perdas no curto prazo. Então, é sobre esse assunto, renda fixa não ser retorno garantido, que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Então, se você se interessa por esse assunto, já deixa o teu like aqui, compartilha esse vídeo. Se você não faz parte do meu canal aqui no YouTube, por favor, se inscreva, porque eu vou começar a soltar conteúdos que vão realmente transformar a maneira como você olha para o mercado financeiro. Então, galera, basicamente, quando a gente fala de renda fixa, a gente tem que falar da renda fixa governamental aqui no Brasil. O Tesouro Direto, que é a principal plataforma que o governo tem para se comunicar com os investidores, te dá a possibilidade de alguns investimentos. Entre eles, a gente vai citar aqui os 3 principais que, na minha opinião, vão ilustrar um pouco desse ponto que eu vou trazer para vocês, que é a marcação a mercado. Galera, a gente tem basicamente os títulos pós-fixados, e esses aí a gente encaixa no Tesouro Selic. A gente tem os vencimentos, hoje eu falo no dia 18 de setembro de 2020, a gente tem aí os vencimentos para 2023 e a gente também tem os vencimentos para 2025, isso no Tesouro Selic, tá? Que antigamente era conhecido como LFT, Letras Financeiras do Tesouro. O Tesouro Selic, ele está indexado a um indexador que é a própria taxa Selic, que por sua vez ela varia de 45 em 45 dias a cada decisão do Copom. Atualmente ela se encontra em perto de 2%, mas isso pode vir a subir ou pode diminuir. Isso aí é o próprio Copom que vai decidir. Um outro tipo de título que a gente tem é o Tesouro IPCA. E esse é um título híbrido, na minha opinião, porque ele mistura um pouco de pós-fixado com um prêmio pré-fixado. Então, se a gente for comprar Tesouro IPCA hoje, a gente vai ter aí o vencimento de 2035, o vencimento de 2045 e a gente tem um vencimento aí mais próximo. De cabeça eu também não sei, mas vamos dizer que seja de 5 anos, tá? A gente precisa entender que esse título ele vai corrigir a inflação do IPCA, mas essa inflação a gente já tem que tomar cuidado, porque não é a inflação que a gente vive no nosso dia a dia. Talvez a inflação que mais seja capaz de refletir os custos, o poder de compra que a gente vai perdendo ao longo do tempo, seja o IGPM, que é o Índice Geral de Preços do Mercado. E esse aí, a gente não tem um título atualmente com liquidez que vá remunerar esse tipo de inflação. O IPCA, que é o Índice de Preços do Consumidor Amplo, ele é a inflação oficial do governo, é medido aí pelo IBGE, e aí ele tem uma característica que é o seguinte: a gente, quando tem uma queda da inflação, vai ver uma apreciação desse título maior do que era previsto na hora da compra, e isso vai gerar uma marcação a mercado, que é basicamente a atualização dos preços de um título. Normalmente isso acontece diariamente, mas pode acontecer em outro prazo. Por que a marcação a mercado ela é tão importante, gente? Porque ela protege o investidor, principalmente quando ele está dentro de um fundo, de haver transferência de riqueza de um cotista para o outro. Porque a marcação a mercado ela vai medir a variação do preço de um ativo de renda fixa em decorrente aí da mudança das expectativas de inflação e das mudanças de juros, tá? Para quem não sabe, galera, os juros eles são negociados com uma mercadoria qualquer. Isso aí acontece no mercado futuro. A gente pode ver gráfico disso, a gente pode comprar, pode vender juros como um ativo qualquer, tá? E aí, toda vez que tem uma variação disso aí, tem que ser refletido no preço dos títulos. E a marcação a mercado, ela serve justamente para isso, para te mostrar quanto que o preço desse título de renda fixa está variando com relação à mudança dos juros, tá? Então, se eu comprei um título Tesouro IPCA e aí ele prometia lá para mim 6% de juros e tinha uma expectativa de inflação, sei lá, de 8%, se essa inflação ela tende a cair no futuro, o Banco Central ele vai acabar diminuindo os juros para acompanhar isso e manter o juro real num patamar para trazer atratividade para o investimento na economia real, também a trazer atratividade para os próprios títulos do governo, que são importantes para que ele financie o seu déficit, já que ele gasta mais do que arrecada dos seus contribuintes. Isso aí, galera, vai ser
Importante porque se você não tiver uma atualização disso, é capaz de você comprar um título que ele vai te entregar um retorno melhor ou pior. Aquelas pessoas que não entendem por que a renda fixa pode gerar perdas no curto prazo, é justamente porque se você levar até o vencimento esse título, você vai ter aquela rentabilidade contratada. E aí é aquilo que você comprou. Mas lá no meio do caminho, a gente pode ter variações positivas ou negativas. As pessoas elas podem especular, podem tradear isso, tá? Eu não sugiro fazer porque o custo é muito alto. A gente tem um custo aí da tabela regressiva do imposto de renda. E se você não sabe como que funciona essa tabela, vá no meu vídeo anterior que eu falo aí do Tesouro Selic, que lá tem essa tabelinha. Mas basicamente fica muito caro para você comprar e vender isso, tá? Uma outra característica que você tem que saber em relação aos títulos de renda fixa é o seguinte: quanto mais longo for o vencimento desse título, maior a sensibilidade dele a essas mudanças das taxas de juros e das expectativas do mercado. Ou seja, se eu quero que a minha carteira varie poucos altos e baixos, eu tenho que ter títulos com um vencimento mais próximo. Se eu estiver disposto a levar até o vencimento esses títulos e estiver disposto a ter um rendimento maior, eu vou ter que aguentar um sobe e desce mais alto, mais intenso nesse mercado, tá? E é bem sensível. Às vezes, esses títulos, eles variam tanto quanto ações da Bolsa de Valores. E aí, gente, terceiro tipo de título que eu vou falar para vocês hoje é o Tesouro Pré-Fixado. Esse aí, ele é um título que ele já te paga um rendimento maior do que os outros, justamente porque ali dentro você carrega o risco da inflação aumentar e você ter o teu rendimento real muito menor. Lembra, quando o Tesouro Direto oferece um título para gente, ele está dando a rentabilidade nominal. Só que isso não paga Coca-Cola no longo prazo, não paga hambúrguer no longo prazo. O que paga Coca-Cola e hambúrguer, o que dá poder de compra para o investidor é justamente o retorno real. E aí, todas aquelas regrinhas que eu falei, de que os títulos mais longos eles vão ter mais sensibilidade a mudanças nas taxas de juros, também é verdadeiro. Eu, pessoalmente, acho muito arriscado, principalmente nesse momento do ciclo, a gente comprar títulos pré-fixados. Por quê? Porque a inflação ela pode aumentar muito e eu ter uma corrosão do meu capital no termo real, tá? Ou seja, aquele descontado à inflação. Por isso que o Warren Buffett também concorda que hoje em dia ficar vendido em juros talvez seja uma das operações mais perigosas. E quando você escuta o presidente do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, falando que eles vão manter os juros baixos durante um longo período, eu pessoalmente não acredito nisso. Eu não acredito em nada que nenhum agente do mercado fala. Por isso eu tenho um portfólio bastante diversificado entre renda fixa, pós-fixada, que é a maneira mais conservadora da gente estar exposto a isso. Eu gosto também de ter fundos imobiliários, porque alguns fundos imobiliários têm os seus contratos corrigidos pelo IGPM, pelo IPCA, e isso protege a nossa capacidade de ter um poder de compra equivalente. E eu também gosto de ter ações tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, porque no final das contas, quem é que repassa essa inflação para a sociedade? São as empresas através dos seus produtos. E aquelas empresas com marcas fortes, bastante reconhecidas, elas têm maior facilidade de repassar esses preços para o consumidor. Pensa aquela imagem do Kinder Ovo. Kinder Ovo em 1994 era X, no ano 2000 era 3X e hoje em dia é 10X, enquanto a inflação subiu muito menos. Por quê? Porque a marca Kinder Ovo é uma marca muito forte. Então, galera, expliquei aqui basicamente como é que funciona o mercado de renda fixa governamental. A gente tem outras rendas fixas como LCI, que são letras do crédito imobiliário, LCA, de crédito agrícola. A gente também tem debêntures. Essas duas primeiras, LCI e LCA, contam com um benefício fiscal de não pagar imposto de renda, mas o vencimento também é mais curto. E tem instituições de crédito privado, né, que eu não gosto muito de confiar. Se eu tiver que botar meu dinheiro em crédito privado, eu já assumo o risco de ser acionista de uma empresa. Outra coisa, a gente pode também falar das debêntures. As debêntures incentivadas, que servem para financiar a infraestrutura,
também tem uma característica de isenção do imposto de renda para pessoa física e uma alíquota menor para pessoa jurídica, mas é aquilo, aqui no Brasil a gente não vê uma liquidez no mercado secundário. O que é essa liquidez no mercado secundário? É a capacidade da gente transformar aquele nosso título em dinheiro, tá? E se eu fico preso com um título na minha carteira porque eu não consigo vender, isso aí também é um risco que eu tenho que levar em consideração. E eu preciso ser remunerado por esse risco caso eu não tenha essa liquidez. Então, galera, vou finalizando esse vídeo aqui. Espero que você tenha gostado desse conteúdo iniciante que eu trouxe para você. Se você gostou realmente desse vídeo, mais uma vez, dá uma curtida, compartilha esse vídeo com alguém que vai precisar aprender esse conteúdo para não confundir a renda fixa com certeza de resultado positivo no curto prazo. E também se inscreve no canal. A gente está aqui diretamente de Búzios, da Praia da Ferradura, para mostrar que liberdade não é só ter dinheiro, é circular com tranquilidade pelos lugares que você curte a natureza. Então, galera, beijo grande do Tio Uli aqui e é só o começo. Demorou? Tamo junto!